Oi gente, aqui é o Wendel, vai começar mais uma aula de matemática. Essa videoaula é do projeto Avalia Brasil para o 5º ano, ela é do bloco 4, aula 14. E aqui nós vamos trabalhar as seguintes habilidades: identificar diferentes representações de um mesmo número racional, identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. Os objetivos dessa videoaula são 3. Primeiro, é reconhecer as diferentes representações de um número racional. O segundo é estudar alguns significados de uma fração. E o terceiro é resolver alguns problemas. Vamos começar entendendo as representações de um número racional. O número racional pode ser representado de 3 formas. A forma de fração, por exemplo, aqui o número 2/4. Na forma de fração, nós temos um tracinho, o número de baixo é o denominador e o número de cima é um numerador. Nós vamos estudar melhor esta forma logo. A forma decimal é aquela que vem com a vírgula e as casas decimais. Por exemplo, 0,5. E a forma percentual é aquela que traz aquele símbolo do porcento, que representa, digamos assim, por 100, né? Como é o caso aqui, 50%. Neste exemplo, 2/4, 0,5 e 50% são 3 formas de representar o mesmo valor. Nós temos que aprender exatamente a transformar um número de uma forma para outra. As formas mais utilizadas são a forma de fração e a forma decimal. E nós vamos aprender aqui exatamente a fazer a transformação de um número na forma de fração para a forma decimal e vice-versa. Está aqui. Eu trago aqui a fração 3/4. Como é que é essa fração na forma decimal? Como é que eu faço para transformar esta fração em um número decimal, aquele número com a vírgula? É bem simples. Para você fazer essa transformação, basta você dividir o 3 pelo 4. E eu vou fazer aqui a continha junto com você. Bem, 3 dividido para 4 não dá, né? Porque 3 é menor do que 4. O que a gente faz? Coloca o 0, e acrescenta um 0 aqui na frente, ao lado do 3, né? Fica agora 30. Agora dá para fazer a divisão tranquila, ó. 30 dividido por 4 vai dar 7. 7 vezes 4 dá 28. 30 retirando 28 vai sobrar 2. Como eu já coloquei o 0, sempre que ainda tiver resto, eu posso acrescentar um novo 0. Vai ficar 20. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Tem um 20. Tiro 20, não ficou nada. O resto agora é 0, então a divisão está encerrada. E o resultado é 0,75. Ou seja, 3 dividido por 4 é 0,75. Melhor ainda, 3/4 é a mesma coisa que 0,75. Acabei de transformar uma fração, 3/4, no número decimal 0,75. E é assim que a gente transforma uma fração em um decimal. E se fosse o contrário, um decimal em uma fração? O processo ainda é mais simples. Veja aqui no exemplo, eu tenho o número decimal 4,38. Para transformá-lo na fração, nós vamos fazer o seguinte: nós pegamos como numerador, esse número que está de cima, o número que você está vendo aqui, ó, que é 438, logicamente 438. E embaixo, no denominador, você vai olhar quantas casas decimais tem esse número decimal. No caso aqui tem duas casas decimais. Então vai ser 100, porque o 100 tem 2 zeros. Então sempre o denominador vai ser um número múltiplo de 10
que a quantidade de zeros vai ser a quantidade de casas decimais. Ou seja, se tiver uma casa decimal, vai ser só um zero aqui. Se tiver 3 casas decimais, vai ser 3 zeros aqui. E assim por diante. É simples assim. Vamos ver aqui como é que é a representação de uma fração naquela forma que nós conhecemos. Veja que o número de baixo ele é o denominador e o número de cima é o numerador. O denominador, gente, representa o total de partes que, digamos, a figura foi dividida. E o numerador representa as partes selecionadas. Este é um dos significados da fração mais conhecido. Vamos ver aqui alguns exemplos de fração como parte de um todo. Está aqui, ó. A fração que representa essa parte pintada de azul é a fração 2 quartos. O 4 do denominador é o total de partes da figura, ó. Tem 4 partes. E o 2 é a parte selecionada, que é a parte de azul, ó. Então, 2 partes de um total de 4 estão pintadas de azul. Neste aqui, ó, você percebe que de um total de 4 partes, 3 está pintada de verde. Então, 3 quartos é a parte de verde. Tem 3 partes de verde de um total de 4 partes da figura. Nesta aqui, por exemplo, você vê que a figura foi dividida em 3 partes e apenas 2 está pintada, digamos assim, de rosa. Então, 2/3 é a fração que representa a parte que está pintada dessa figura. 2 partes de um total de 3 partes. É isso aí. Vamos resolver uns probleminhas e reforçar o que acabamos de estudar até aqui. Eu trago aqui um problema da seção Fixando Mais. Está na página 148. Primeira questão. Diz o seguinte. Joana e Mariana compraram tecido para fazer as fantasias de carnaval, mas só usaram 0,9 do tecido. Que fração representa essa parte? Opa, o problema agora quer saber qual é a fração indicada pelo número 0,9. Então nós vamos ter que transformar o número da forma decimal para a forma fracionária. O número 0,9 está na forma decimal. Como é que ele vai ser na forma fracionária? Lembre-se do que a gente já estudou. Para transformar o número da forma decimal para a forma fracionária, nós escrevemos o número em cima, no caso aqui o número é 9. Embaixo, nós vamos olhar quantas casas decimais tem esse número. No caso aqui só tem uma. Então embaixo vai ser 10, porque 10 só tem um zero. Então a quantidade de zeros da parte de baixo, ou 10, ou 100, ou 1000, a gente vai identificar olhando quantas casas decimais tem o número decimal. Como aqui só tem 1, então vai ser só um zero, então vai ser 10. Então 0,9 é a mesma coisa que a fração 9 décimos. Vai ser então a alternativa B, a resposta correta dessa questão. É isso aí. Vamos para outra questão. Eu trouxe aqui da seção Fixando Mais. Agora da página 153, é a primeira questão. Diz o seguinte. A figura abaixo foi dividida em partes iguais. As partes pintadas em preto correspondem a que fração da figura? Ele quer saber qual é a fração da parte que está pintada de preto nessa figura. Bem, vamos escrever a fração dessa parte preta aqui da figura. Eu coloquei aqui o tracinho característico da fração. Embaixo vai ser o total de partes da figura, que vai ser 6. Ó. A figura está dividida em 6 partes. Em cima vai ser a parte selecionada. No caso, vai ser a parte pintada de preto, que vai ser 2. 2 é a parte selecionada. Tem 2 partes selecionadas de preto, ó, que é o nosso numerador. Então, a fração da parte preta é 2 de um total de 6. 2/6. 2 partes de um total de 6 partes estão pintadas de preto. Então, a resposta vai ser a fração 2/6. A alternativa vai ser a B, 2/6. É isso aí, minha gente.
Na nossa videoaula de hoje, nós reconhecemos as diferentes representações de um número racional, estudamos alguns significados de uma fração e resolvemos alguns problemas. Continue resolvendo os exercícios do material do Avalia Brasil e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!